Uma mensagem interessante que eu vi no Facebook de um amigo esta semana dizia o seguinte: calendário de 2020 vai ficar para a história como sendo janeiro, fevereiro, quarentena e dezembro. E ainda continuamos à espera da volta à normalidade, não é? Se é que realmente existe tal coisa. Mas graças a Deus, chegamos ao mês de dezembro, que, conforme a tradição cristã, é considerado como sendo a época da celebração do Natal, a época do advento do Salvador. Então achei que nada mais apropriado do que relembrarmos de algumas verdades extraordinárias que precisamos ter em mente, que precisamos relembrar a respeito do advento de Jesus, para que a nossa perspectiva e celebração do Natal sejam coerentes com o que as Escrituras nos ensinam. Obviamente, o Natal de que eu quero falar não é o Natal das propagandas de televisão, de filmes, que, de um modo geral, reduzem o Natal a fins puramente comerciais. Quero focalizar a nossa atenção no advento de Jesus, que se refere ao cumprimento da promessa que Deus fez de intervir, resgatar, reconciliar o seu povo consigo mesmo. Tradicionalmente, o termo advento se refere a um tempo de espera. De acordo com um comentário bíblico que estive lendo esta semana, o advento é, por assim dizer, um convite para desacelerarmos o ritmo de vida do nosso dia a dia, a fim de reaprendermos ou relembrarmos a viver sem pressa, viver de uma maneira mais consciente da vida. A minha intenção é de não permitir que o dia do Natal nos pegue de surpresa ou despreparados, mas sim nos deixar com um sentimento de expectativa, com uma atitude de esperança e alegria pela vinda de Deus ao nosso mundo. Mas, literalmente, o termo advento vem do latim adventus, e significa chegada ou vinda, ou seja, o advento que primariamente se tem em vista todos os anos no mês de dezembro é o da chegada, ou da primeira vinda de Jesus ao mundo há pouco mais de 2000 anos, e que, ao olharmos para trás, somos também relembrados da sua promessa de retornar ao mundo, que será o seu segundo advento, né? Agora, é bom deixar claro que em nenhum lugar do Novo Testamento somos instruídos a celebrar o Natal de Jesus, ou qualquer um dos diversos festivais e celebrações costumeiramente praticados pelo povo de Israel no Velho Testamento, como, por exemplo, a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita dos primeiros frutos, etc. O sacrifício redentor de Jesus tornou obsoleto, ultrapassado, todos aqueles rituais, sacrifícios, festivais e celebrações anuais que fizeram parte da velha aliança de Deus com o seu povo. A vinda de Jesus ao mundo, isto é, sua vida, sua morte, sua ressurreição, inauguraram a nova aliança de Deus com o seu povo, fundamentada única e exclusivamente na sua graça e misericórdia. Isso quer dizer que o fato de celebrar o Natal de Jesus, assim como qualquer outra celebração, não serve para nos assegurar o favor de Deus, porque seria um modo de invalidar a suficiência plena da morte e ressurreição de Jesus para nos conceder a salvação. E antes de observar algumas verdades extraordinárias que fazem parte da essência do advento de Jesus, eu quero considerar brevemente dois perigos que nós cristãos corremos, que eu quero relacionar diretamente ao Natal de Jesus. Dois perigos que ficam nos rodeando o tempo todo, sem nos dar uma trégua, e que são obstáculos para o desenvolvimento normal da nossa vida cristã, para a saúde e bem-estar da nossa comunhão pessoal com Deus. O primeiro perigo é o perigo da familiaridade. O que eu não quero dizer é que familiaridade é algo ruim, mas sim que, se não cuidarmos, ela pode ter um efeito negativo na nossa vida. Em geral, quando ficamos familiarizados com as coisas, pouco a pouco começamos a subestimá-las. Quando ficamos familiarizados com as coisas, temos a tendência de parar de observá-las. Quando ficamos familiarizados com certas coisas, nós paramos de apreciar o seu valor. Quando ficamos familiarizados com as coisas, temos a tendência de parar de elogiá-las, de nos alegrar com elas, do jeito como nós nos alegrávamos inicialmente.
A familiaridade tem a tendência de roubar de nós o sentimento de ficarmos comovidos ou fascinados com coisas que um dia nos foram fascinantes e encantadoras. E sabe qual é o problema disso? É que aquilo com que a nossa mente e coração ficam atraídos e fascinados exerce uma tremenda influência e controle sobre a nossa vida. Quer ver uma coisa? No final desse mês de dezembro, vai fazer 5 anos e meio que mudamos de endereço. Mudamos aqui para uma cidadezinha tranquila, rodeada de bastante verde, árvores, flores, frutas, animais de diversos modelos e tamanhos, etc. Nas primeiras semanas e meses, tudo era motivo para a gente ficar admirado e tirando fotos. O pôr do sol acontece bem aqui no fundo do nosso quintal. E dependendo da época do ano, né, o visual do entardecer fica bem bonito. Mas agora, depois de 5 anos, o número de fotos que eu tiro caiu drasticamente de dezenas para algumas fotos. Às vezes a Janice me chama para ver o pôr do sol, mas como eu sei que vai ter outro amanhã e depois de amanhã e no mês que vem, faz com que eu não tenha a mesma intensidade de interesse em ver como há 5 anos atrás, quando a gente mudou para cá. É isso que a familiaridade pode fazer com a gente. Algo que anteriormente nós admirávamos, agora quase que passa desapercebido, por causa de familiaridade. Infelizmente, para muitos de nós, os eventos e as verdades extraordinárias relacionadas ao Natal de Jesus não nos fazem mais ficar maravilhados, não nos causam mais profunda admiração e gratidão a Deus. Infelizmente, muitos de nós não ficamos mais impressionados e fascinados com o caráter de Deus e o seu plano redentor. Infelizmente, muitos ouvem as músicas e o relato sobrenatural do advento de Jesus sem ficarem assombrados com a relevância extraordinária da vinda de Jesus ao mundo e do que ela revela sobre quem nós somos e do que necessitamos desesperadamente. Portanto, familiaridade, de um modo geral, significa que algo que é importante pode deixar de exercer a influência que deveria ter sobre a nossa vida. O segundo perigo que corremos, e que eu quero observar brevemente, é o perigo da indisposição. Indisposição não no sentido de mal-estar, mas no sentido de não estar disponível. Indisposição ou indisponibilidade é uma das manifestações da nossa natureza humana que possui um grau bem alto de nocividade para a nossa vida, especialmente em relação a Deus. Nós sentimos indisposição para fazer a vontade de Deus sempre que ela não faz sentido para nós, ou não é do nosso agrado. Nós sentimos indisposição quando a necessidade de outra pessoa nos causa inconveniência. Sentimos indisposição quando somos exortados por outras pessoas. Sentimos indisposição para dizer não ou estabelecermos limites para os nossos desejos e manias e vícios. Sentimos indisposição quando precisamos nos humilhar e pedir perdão a outras pessoas. Sentimos indisposição quando precisamos admitir que estamos errados. Sentimos indisposição quando precisamos cultivar a atitude de servo para com outras pessoas. Sentimos indisposição para contribuir generosamente, para suprir as necessidades de outras pessoas e assim por diante. Indisposição. Ausência de disponibilidade é uma dentre muitas outras atitudes nocivas da nossa natureza humana. Mas, felizmente, uma das verdades mais espetaculares que a história do Natal de Jesus ressalta é a seguinte: um Salvador totalmente disponível e disposto nasceu em Belém da Judéia para resgatar e restaurar pessoas indispostas, indisponíveis. Jesus se dispôs a deixar o esplendor da eternidade e adentrar o mundo temporário da humanidade. Ele se dispôs a assumir a fragilidade de um corpo humano. Ele se dispôs a se submeter e cumprir inteiramente a vontade de Deus Pai. Ele se dispôs a ser mal entendido e maltratado. Ele se dispôs a servir em vez de ser servido. Ele se dispôs a sofrer e suportar rejeição e injustiça,
Ele se dispôs a sofrer escárnio e zombaria. Ele se dispôs a ser fisicamente torturado e morto. Se Jesus não estivesse disponível para adentrar o nosso mundo, a humanidade teria ficado à mercê do poder e da maldição do pecado. E não é apenas o evento do Natal, é a história completa da redenção que depende totalmente da disponibilidade de Jesus. Mas o advento de Jesus é a garantia que ele nos concede de que ele permanecerá disponível para nos sustentar, nos proteger, preservar, até que a eternidade se torne a nossa morada definitiva. É nesse sentido que o advento de Jesus nos relembra que a nossa esperança presente e futura está fundamentada não na nossa disponibilidade falida, mas sim na disponibilidade eterna que ele possui. A disponibilidade de Jesus é a única esperança para pecadores que são naturalmente indispostos. Mas então, prosseguindo agora para relembrarmos algumas das verdades extraordinárias que não podemos deixar de reconhecer e relembrar no advento de Jesus, para que a nossa perspectiva e celebração do Natal sejam coerentes com o que as Escrituras ensinam. Vamos relembrar da instrução específica que José recebeu do anjo que lhe apareceu em sonho, quando José ainda apenas estava noivo de Maria, conforme o registro no livro de Mateus, Mateus capítulo 1. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que a história surpreendente do Natal tem uma atração misteriosa até mesmo para quem é declaradamente agnóstico, para quem acredita que a história bíblica não passa de ser uma crença mitológica, por assim dizer. Mas, de acordo com o relato das Escrituras, a verdadeira mágica do Natal não tem coisa alguma a ver com presentes, com Papai Noel e tradições familiares. A mensagem central do Natal de Jesus é o fato mais impressionante, mais deslumbrante, mais incrível de toda a história do mundo. Isto é, o fato que Deus se tornou um ser humano. Deus se tornou como um de nós. Literalmente, ele virou gente, como diz uma das músicas que nós cantamos. O Deus criador do mundo e da humanidade, como sendo o auge da sua criação, adentrou o nosso mundo, se tornando parte da humanidade, com o propósito maior e primordial de trazer salvação ao seu povo. Em outras palavras, o Natal de Jesus é algo sobrenatural. Vamos observar 3 fatos extraordinariamente espetaculares. Jesus veio do céu. Ele veio do céu. O bebê que nasceu numa manjedoura não era somente um ser humano. Ele também era divino. Para aqueles de nós que, de bom grado, confessamos o Jesus Cristo do Natal como sendo o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que a razão pela qual a celebração do Natal é preciosa é o fato sobrenatural, inexplicável para a mente humana, do próprio Deus Criador de tudo que existe ter adentrado o nosso mundo. No advento do Natal de Jesus, Deus se tornou um ser humano, mas não foi para averiguar a pecaminosidade humana e nem impor uma justa punição, mas foi para se tornar um ser humano e assim manifestar a sua graça de dentro para fora. O Natal não é a lembrança do nascimento de um grande líder religioso, mas é a celebração do cumprimento de uma promessa anunciada muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Profeta Miqueias, capítulo 5. Belém, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. A celebração do Natal nos relembra que Deus não se revelou à humanidade em alguma forma abstrata, no meio de uma nuvem, ou no meio de labaredas de fogo, ou durante um terremoto, sei lá. E nem por meio de alguma ave, algum animal selvagem, ou alguma criatura saindo do fundo do mar. Não. Deus se revelou à semelhança do ser humano. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses,
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Vindo em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Natal nos relembra do fato espetacular e sobrenatural que Jesus veio do céu e teve um nascimento humano. Uma segunda verdade extraordinária, ele veio para servir. Só o fato dele ter adentrado o nosso mundo já teria sido deslumbrantemente extraordinário, mais do que suficiente. Mas quando ele veio não numa condição humana cheia de pompa, de prestígio, de suntuosidade, conforto, não. Ele se esvaziou do seu esplendor, da sua glória e magnificência divina, para assumir literalmente uma posição de servo, de escravo. Não foi apenas como ser humano, ele veio numa condição de pobreza, de fraqueza, de humildade. O Jesus que os primeiros discípulos conheceram, com quem eles conviveram durante uns 3 anos, andando pelos caminhos estreitos e mansos da região da Galileia, não era um grande magnata. Ele era um servo que não possuía bens materiais, que não tinha onde repousar a cabeça. Como está registrado em Mateus e em Marcos, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assumir a posição de um serviçal e lavar os pés dos discípulos era uma coisa, mas uma coisa bem diferente era humilhar-se e ser obediente até a morte. Uma terceira verdade magnífica, ele veio para resgatar a muitos. Foi uma vinda com um propósito, com uma missão pré-estabelecida a cumprir. Ele veio para pagar por um resgate que nenhum outro ser humano seria capaz de pagar por si próprio. Conforme Paulo escreveu aos Romanos, Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o maior deslumbre do advento de Jesus não é apenas o fato dele ter vindo do céu e se tornado um ser humano, não é apenas o fato dele ter assumido a condição de servo. O maior deslumbre do advento de Jesus é que ele fez isso para cumprir o propósito maior de nos resgatar e assim nos reconciliar com Deus. Foi exatamente isso que Paulo ressaltou numa de suas cartas ao falar sobre a supremacia de Cristo. Carta aos Colossenses. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus, estabelecendo a paz por meio do sangue do Filho na cruz. E o apóstolo Pedro também ressaltou esse fato magnífico. Capítulo 3, primeira carta de Pedro. Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Em outras palavras, o Natal de Jesus é a maior evidência de um dos maiores mistérios do caráter de Deus. Ao invés de ele condenar a pecaminosidade e rebeldia humana, ele decidiu olhar para a humanidade com os olhos da sua soberana e infinita graça, enviando Jesus ao mundo para cumprir um plano extraordinário, o plano da intervenção e resgate. Portanto, Jesus não veio ao mundo simplesmente por capricho do destino, e nem para nos trazer entretenimento. Ele veio para resgatar e restaurar pecadores rebeldes a Deus Pai. Este sim é o Natal que você e eu precisamos relembrar e celebrar. Feliz Natal!